eu vou pedir, então, olha aqui, a Maria Fernanda, apareceu uma mensagem aqui, ela vai ter que retornar. Alguém pode avisar ela, para ela poder retornar aqui na reunião? Vou avisar aqui para ela. Oi? Avisa aqui para ela. Avisa ela, por favor, tá bom? Vocês, então, por favor, irão pegar o módulo 2, nós vamos começar, beleza, obrigada, tá, Maria? Vamos começar a falar sobre o módulo 2. Eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês, para a gente ir vendo alguns slides, tá? E aí, agora eu preciso que vocês fiquem em silêncio, para a gente poder ver aqui direitinho, tá bom? Olha só, galerinha. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o capítulo 3. O capítulo 3, ele vai começar a falar para a gente um pouquinho sobre a formação do nosso relevo terrestre. A gente também vai falar sobre as águas, tanto dos oceanos, tanto as águas que ficam aí nos mares, nos rios, nos lagos. A gente vai aprender as diferenças e como ela se comporta. E vamos falar também um pouquinho das paisagens terrestres. Então, assim, é muito conteúdo, mas que a gente vai ver direitinho aqui. Reparem bem nesta imagem que a tia colocou aqui. Agora eu preciso que uma pessoa aí responda. Olha só, isso aqui são pessoas, tá? É uma cachoeira muito famosa lá na Islândia. Vamos reparar bem na paisagem que nós temos aqui. O que vocês podem falar sobre ela, como característica dela? É uma paisagem natural com muitos relevos. Uma paisagem natural com muitos relevos. O que mais? Cachoeira. E essa cachoeira, olha só, ela vem modelando e modificando esse relevo, tá? Nem sempre esse relevo esteve nesta proporção aqui. Lá no passado, há milhões e milhões de anos atrás, certamente, essa área onde nós temos essa cachoeira aqui que está sendo esculpida nessa área, não estava aqui, nessa altitude. Ela estava paralela a esse relevo aqui nessa parte superior. Mas que a água foi provocando mudanças nesta paisagem e que continua até hoje provocando essas mudanças. Então, o relevo terrestre nada mais é do que todas as formas que nós conseguimos perceber e visualizar na nossa superfície terrestre, tá? Esse relevo, ele vai ser um resultado de uma combinação de alguns fatores internos e externos. Fatores, quando eu falo fatores internos, são fatores que provocam as alterações no relevo, mas que são oriundas do interior do nosso planeta. Fatores externos são aqueles fatores que modificam o nosso relevo através da superfície terrestre mesmo. Então, em conjunto, tanto dos fatores internos quanto dos fatores externos, o nosso relevo ele é modificado diariamente. Constantemente, ele apresenta essas alterações, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos fatores internos, aqueles que vêm lá do interior do nosso planeta. Na unidade passada, no primeiro bimestre, nós aprendemos, né, que o nosso planeta ele é dividido em camadas, né? Núcleo, a gente tem o que mais? O manto e a gente tem a crosta terrestre. A gente estudou e aprendeu que dentro do interior do nosso planeta existem muitas forças essas que acabam movimentando o material que fica lá dentro por ser muito quente, né? E que, de certa forma, esse material ele acaba extravasando na superfície terrestre. Bom, como? Através dos vulcões. Então, o vulcanismo é um fator interno. Os vulcões, eles acabam modificando, sim, o relevo terrestre e remodelando esse relevo na medida em que o magma vindo aí do manto da Terra extravasa na superfície.
Então, eles provocam essas alterações no nosso relevo também. Uma outra forma, um outro fator interno que ocorre também e que modifica o relevo terrestre é a ação do tectonismo. O tectonismo nada mais é, olha só, do que essas movimentações que nós temos no interior da Terra e que acabam movimentando as placas tectônicas. Sabemos que todos os continentes, eles estão sobrepostos por placas. Placas estas que se movimentam. E se movimentam por conta da intensa movimentação no interior do núcleo da Terra. Então, nós vamos ter alguns lugares que essas placas se chocam. No limite, quando essas placas se chocam, ocorre um terremoto. Nós vamos ter também movimentos das placas em certos períodos que essas placas se afastam umas das outras, provocando também uma movimentação, uma fissura, tá? Dando origem aqui no caso, olha só como um exemplo, um oceano. E essa ação do tectonismo vai desencadear os terremotos. Aqui nessa imagem é só uma simulação de como é essa movimentação do interior do núcleo terrestre. Nós temos o que nós chamamos de correntes de convecção. Isso aí a gente já estudou, olha lá. É o material incandescente, um material muito quente, né? Que existe do interior terrestre, ele é pressionado e ele faz essas movimentações circulares. A gente chama essas correntes de convecção. E que aí, quando chegam aqui na superfície terrestre, promovem os terremotos e também as atividades vulcânicas, tá certo? Olha lá, os terremotos nada mais são do que a movimentação da crosta terrestre. A gente tem aí o momento onde ele tem o hipocentro. Esse hipocentro é o lugar onde surgiu o terremoto. Quando ele chega à superfície, nós vamos dar o nome de epicentro. É o lugar onde esse tremor ele é sentido. E por que ele ocorre? Por conta da movimentação do interior do núcleo da Terra, que vai provocando o que a gente chama de ondas sísmicas, tá certo? E acabam gerando um longo alcance nas áreas de das falhas tectônicas que existem pelo nosso planeta. Olha só. Desculpa, gente. Aqui é uma imagem, né, só para a gente ter uma noção da destruição que esses terremotos eles podem provocar na superfície terrestre. Nós temos aqui um terremoto de 6,8 graus na escala Richter. Escala Richter é a escala que mede a intensidade dos terremotos, tá certo? Quanto mais próximo do 10, mais destrutivo ele vai ser. Aí, olha só, coloquei aqui só para vocês terem uma noção. Essa escala é uma escala que é utilizada pelos sismólogos, que são aqueles especialistas em verificar os terremotos, né, em estudar estes terremotos, e eles colocam nessa escala para verem a magnitude, ou seja, o poder de destruição destes terremotos para as pessoas. Então, vai de 1 a 9, tá bom? Antes da gente falar sobre o vulcanismo, eu vou querer mostrar para vocês um videozinho, só para a gente ter uma noção de como se formam esses terremotos. Prestem atenção. Na vista do espaço, mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos, e elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma, que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia,
A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, 2 placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, 2 placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. O que vocês acharam do vídeo? Legal. É um poder, é um Ô, poder de tia. descrição muito grande, né? Tia, o que é mais perigoso, o terremoto ou o tsunami? O que é mais perigoso? O quê? O terremoto ou o tsunami? Os dois são Pra mim, muito eu acho os dois. perigosos. Agora, os terremotos, eles podem ser mais fraquinhos. Os terremotos mais fraquinhos, eles não vão ter um alto poder de destruição. O tsunami não, né? Que é aquela onda de vários quilômetros, podemos dizer assim. Então, aí fica mais complicado. Agora, por que o Brasil não tem terremotos? Vocês sabem? Ó, Não. Eu acho que eu sabia, mas eu não lembro mais. olha só como é que nós somos abençoados. No Brasil, a gente não tem tsunami, a gente não tem terremotos. Sabe por quê? O Brasil não tem desastres naturais por causa que só tem uma placa, a gente vive em cima dela. Perfeito! Nós não estamos nas áreas de limite das placas tectônicas, a gente se encontra exatamente na área, no meio da placa sul-americana. Vou pedir para vocês desligarem o microfone, porque aí os outros não conseguem escutar direitinho, tá bom? Tem gente ainda com o microfone ligado. Kailane também, tá? Por favor. Eu tô tentando desligar. O nosso país, ele está sobre uma área, né, de estabilidade sobre o ponto de vista tectônico. Então, por isso que a gente não tem a ocorrência de terremotos, tá? Vamos agora continuar a falar, então, sobre começar, deixa eu ver, tá. Vamos começar a falar agora sobre as atividades vulcânicas, que também é um outro fator interno e que remodela todo o nosso relevo, toda a nossa superfície terrestre.
O vulcão, o vulcanismo, né, nada mais é do que a saída, o extravasamento do magma, que é oriundo do manto terrestre, pela superfície. Se nós não tivéssemos os vulcões, a nossa Terra poderia explodir. Isso aí é verdade, por conta de tamanha pressão interna no interior do núcleo da Terra. A movimentação das correntes de convecção são muito grandes. Então, acaba se fazendo necessário a saída desse material magmático pela superfície. Faz parte, então, até da manutenção da vida do próprio planeta, da manutenção do planeta Terra, tá certo? Mesmo sendo tão perigoso, mesmo sendo tão destruidor. Bom, eu agora tenho também um vídeo que vai falar um pouquinho sobre as atividades vulcânicas. Também é rapidinho, vou colocar aqui para vocês assistirem, tá? Os vulcões são a mais poderosa força elementar da natureza. Eles moldaram a face do nosso planeta desde o seu nascimento. Esta é a fúria da natureza no seu auge. Paisagens inteiras são engolidas pelo fogo. Os vulcões têm moldado a face de nosso planeta por bilhões de anos. Eles podem construir novas terras onde antes havia apenas o oceano. Vulcões são uma janela para um mundo diferente. Através dela podemos espiar o incrível processo que está ocorrendo dentro do nosso planeta. Os vulcões são criados pelo movimento de grandes placas de rochas que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, carregando o oceano e as massas de terra continentais, flutuam sobre o manto que cerca o núcleo do planeta. As placas se movem enquanto o intenso calor dentro da Terra cria gigantescas correntes de convecção no manto. Este lago de lava derretida no Havaí mostra o processo em miniatura, com correntes de convecção se deslocando e partindo a fina e sólida crosta. Um tipo de vulcão ocorre onde essas correntes sobem para a superfície. A crosta é partida e novas rochas tomam seu lugar. Isso ocorre em grandes cumes no meio dos oceanos. O magma novo vem diretamente do manto, que fica nas profundezas da Terra. Ele é líquido e se chama basalto. Quando os vulcões se formam, eles frequentemente criam ilhas, como a Islândia e as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. A rocha líquida sai para a superfície e flui para fora do vulcão na forma de lava. Oi, tio, o vídeo tá travando um pouco. Existem tipos diferentes de vulcões. Tá travando para todo mundo? Mais ou menos, só um pouquinho, só para ficar pra ver. Mais ou menos. Só um pouquinho. Mais ou menos. Agora eu parei ele. Vou continuar, tá? Pode continuar, para eu não tava travando não. Em alguns lugares, duas placas tectônicas colidem. Uma placa é forçada para dentro do manto. As intensas temperatura e pressão derretem esta rocha e a forçam de volta para a superfície. Elas criam um vulcão completamente diferente e mais perigoso. Estes vulcões explodem, arremessando cinzas, rochas e gás. Infelizmente, esses explosivos vulcões são os mais comuns. O Monte Sakurajima é apenas um vulcão de uma grande cadeia que se estende à volta da orla do Oceano Pacífico.
A maioria dos vulcões ocorre em cadeias de ilhas ou ao longo das margens dos continentes. Suas posições marcam os limites entre as placas tectônicas. A maioria ocorre onde as pesadas placas oceânicas colidem e afundam sob as massas de terra continentais mais leves. Segundo a lenda, a deusa Pele descansa sob a grande ilha do Havaí. Em 1983, ela acordou, como faz periodicamente. Kilauea nasceu para a vida. Ele ainda hoje está ativo. Em 1991, o fluxo de lava desceu do vulcão através da floresta tropical. A cidade de Calapana estava em seu caminho. A lava se moveu lentamente e frequentemente, fazendo pausas de alguns dias, mas ela não podia ser detida. Hoje, o Kilauea é o vulcão mais ativo do mundo. Ele também é singular. As ilhas do Havaí só existem devido à presença de um ponto de calor profundamente incrustado no manto da Terra sob o Oceano Pacífico. Enquanto a crosta do planeta se move por cima desse ponto de calor, o magma é forçado para cima e entra em erupção, criando uma ilha vulcânica. A crosta se move, o vulcão lentamente morre e o novo vulcão se forma sobre esse ponto de calor. O Kilauea é o mais recente resultado desse processo. Sua lava é muito líquida e frequentemente forma longos rios que fluem em direção ao mar. Gradativamente, a superfície do rio esfria, formando um teto, e a lava fica confinada dentro de túneis ou tubos. A lava pode fluir através dos tubos durante meses, até anos. Gente, vocês viram só o poder de destruição desses vulcões? Imaginem, até isso o Brasil também assim, afortunado, porque a gente também não tem nada disso aqui, exatamente por estarmos situados no centro da placa sul-americana, o que nos configura, então, uma situação de estabilidade sobre o ponto de vista tectônico, certo? Alguma dúvida até aqui? Ô, professora, Oi. por que na lava tem uns fios pretos? Por causa que na hora que ele falou lá, travou. Aí eu não consegui escutar direito. Não, ele não falou sobre os fios pretos, não. Mas a gente vê que é um material rico em basalto. E o basalto, depois que ele vai ficando assim, se resfriando, ele vai pegando esse aspecto mais escuro. Tá? É o próprio material. Tá certo? Uhum. Vamos continuar, então, aqui o nosso vídeo, a nossa apresentação, então, nos nossos slides. Ai, meu Deus, espera aí que eu cliquei no negócio errado aqui. Professora, Vamos lá. Oi. tem tipo uma média, vamos supor, por ano, quantos vulcões entram em erupção? Tipo assim, por ano tem uma. Aí é a natureza, não somos nós assim que sabemos, é a natureza que decide. Vocês perceberam aí que as áreas que contêm a maior quantidade de vulcões são aquelas de encontro de placas tectônicas. O Japão, ele tem ainda... O Japão é um conglomerado de ilhas, existem aí por volta de 3.000 ilhas ali no Japão. Eles ali ainda têm 50 vulcões que podem entrar em erupção. Não quer dizer que todos vão entrar em erupção ao mesmo tempo. Depende da natureza, tá bom? Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores externos, aqueles fatores que estão sobre a superfície terrestre. Como que eles alteram, como eles modificam também e remodelam o nosso relevo terrestre. Então, olha lá, a ação da água, a ação dos ventos, a própria variação de temperatura ao longo do dia sobre as rochas vão promover também alterações no nosso relevo terrestre, tá certo? Esses fatores, a ação da água, a ação dos ventos e a ação aí das diferenças de temperaturas registradas vão promover ao longo do tempo o intemperismo e a erosão. O intemperismo
um processo que vem antes da erosão, tá certo? Ele vai preparar aquela rocha para sofrer a erosão. Então, o intemperismo nada mais é do que o processo de desagregação e fragmentação das rochas. Podem ser de 3 maneiras: o intemperismo físico, químico ou biológico. Nessa primeira fotinho aqui, a gente tem um exemplo de tipo de intemperismo físico. Ele ocorre através da ação das diferenças de temperatura. Por quê? As rochas, apesar da gente não conseguir ver ao olho nu, ao longo do dia, elas também são aquecidas pelos raios solares. Quando elas estão muito aquecidas, elas incham. A gente não consegue ver, mas elas incham. Quando terminou a fonte de calor, chegou a noite, a temperatura abaixou, o que acontece com ela? Ela se retrai, ela se contrai novamente. Só que, ao longo dos milhões e milhões de anos, acontecendo esse processo diariamente, essas rochas elas vão ficando enfraquecidas. E com o passar dos milhões de anos, elas acabam se quebrando, se fragmentando em pedaços menores. E aí começam a gerar o intemperismo físico, gerando, olha só, a formação desse tipo de rocha, com esse aspecto aqui, certo? A ação dos ventos também contribui para isso. Aqui no meio, olha que interessante essas fissuras que nós temos aqui ao longo de toda essa rocha. Ocorre o que a gente chama de intemperismo químico. O intemperismo químico ele vai acontecer pela ação das águas nessas rochas, que ao penetrar nessas rochas, acabam promovendo alterações e reações químicas dentro dela, e que vai acabar fragmentando essa rocha em pedaços, tá? Então, isso aqui, essas linhas aqui, elas foram provocadas pela própria ação da água. Olha só, se você olhar aqui nas rochas, por todas elas, a gente consegue identificar isso aí. É pela ação da água que isso ocorre. E acaba, então, olha só, fragmentando alguns pedaços dela, deixando esses sulcos aqui por entre ela. Nessa última foto, nós temos aqui um exemplo clássico de... Oi? Ô, tia. Oi. A mãe do meu amigo tá falando aqui que ele não tá conseguindo entrar na aula. Tá, deixa eu só ver aqui rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Olha, eu não tenho nenhuma... Pede para sair e voltar novamente, para poder aparecer aqui para mim. Eu falei isso para ela e ela falou que tentou, mas não conseguiu também. Pede para ela ver se ela consegue sair de novo para tentar voltar. Porque aí eu vou esperar aqui agora aparecer a solicitação para mim. Ela falou que não apareceu o link para ela. Ah, esse negócio também achei estranho. Ah, foi. Foi. Ó, não, agora esse é Thiago. É ele? Não, é Miguel. Olha, não apareceu nenhuma solicitação. Ela vai ter que ver o link que ele está disponível na plataforma, não é? Ela vai ter que ver o link é o mesmo de ontem. O link de hoje é o mesmo link do que o de ontem. Pede pra ela pra mim. Eu até achei estranho, mas aí depois que eu lembrei. É o mesmo link? É, tudo o mesmo link. Ela disse que vai lá tentar. Tá bom. Aí, olha só. Então, vamos continuar, então, a nossa explicação aqui. Nós estávamos falando, então, dos diversos tipos de intemperismo. Alguma dúvida, galerinha, em relação ao que é o intemperismo e como ele acontece? Não. Não. Então tá. Então vamos continuar aqui. Bom, nós falamos sobre os agentes que modelam o relevo, tanto os agentes internos quanto os agentes externos. Nós falamos, então, agora sobre o intemperismo, que vai preparar a rocha para a erosão. Vimos os tipos de intemperismo que ocorrem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as rochas. A gente está falando do relevo e as rochas, elas estão sobre a superfície terrestre. São elas que vão ser... Alguém pode desligar o microfone para eu não precisar sair dessa tela aqui?
Obrigada. Então, são essas rochas que vão ser alteradas, né, quando forem expostas a esses agentes que nós vimos agora há pouco, tá certo? O que são as rochas? Elas nada mais são do que agregados sólidos que são formados por minerais, por um ou por mais minerais. E pela nossa superfície terrestre, nós temos 3 tipos de rochas: ígneas ou magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Vamos estudar cada uma delas. Deixa eu só perguntar. Conseguiu entrar? A mamãe conseguiu entrar no link da reunião? Ainda não conseguiu, não. A minha. Deixa eu ver aqui. Ela mandou um negócio. Aí, foi. Foi. Olá. Eu consegui. Tá bom. Seu nome é? Felipe. Tá bom, Felipe. Não, esse é outro, é Miguel. Miguel estava querendo, a mãe dele estava tentando entrar aqui, graças a Deus que conseguiu. Beleza. Nós estávamos falando um pouquinho sobre o relevo terrestre, os fatores internos e externos que modificam esse relevo terrestre. E agora, deixa eu apresentar aqui para vocês que nós estamos falando, então, sobre as rochas. Ah, tá. Eu entrei agora. Pode ficar tranquilo, que eu vou pegar aqui e vou depois passar um resumo para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Tá. E essa aula também está sendo gravada e depois você acaba assistindo também. Tá. Nós vamos falar agora a respeito das rochas ígneas ou magmáticas. Essas rochas ígneas são as primeiras que são formadas. Por quê? Porque elas serão formadas... Eu acabei de entrar aqui. Tem alguém com o microfone ligado e aí acaba atrapalhando aqui na saída do meu som. Será que pode desligar, por favor? As rochas ígneas ou magmáticas são aquelas rochas formadas através do resfriamento e da solidificação do magma, quando esse magma consegue chegar e extravasar a superfície terrestre. Então, serão as primeiras rochas a serem formadas, né? Então, nós já vimos no nosso vídeo, né, que eu coloquei para vocês, sobre os vulcões, esses materiais, eles chegam à superfície e são solidificados quando chegam e entram em contato com a temperatura externa do nosso planeta. Então, o basalto é um tipo de rocha ígnea, né? E que nós temos a presença de muitas rochas basálticas pelo mundo afora, e esses outros aqui também são alguns exemplos de rochas magmáticas. Olha lá, aquele granito que a gente tem na pia da nossa casa também é uma rocha magmática formada pelo resfriamento e solidificação do magma terrestre. Segundo tipo de rocha que nós encontramos na superfície terrestre são as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas são formadas através da compactação de restos de materiais de outras rochas, muito provavelmente das rochas ígneas, que estão expostas aos agentes externos, à ação da água, à ação do vento, e que vai provocar o intemperismo e a erosão. E esses fragmentos menores, eles acabam formando outras rochas, que são as rochas sedimentares, tá certo? Então, as rochas sedimentares serão formadas pelos restos de outras rochas, tá? E associados a esses restos de outras rochas, nós vamos ter matéria orgânica, ou seja, restos de plantas, folhas, caules, troncos e também restos de animais que possam vir a ter nestas paisagens. E eles sofrem o que a gente chama de compactação. Eles se solidificam e formam um único material. Vocês estão vendo aqui um tipo de rocha que é sedimentar, porque olha só, nessas áreas aqui mais amarronzadas, nós vamos ter a mistura e compactação destes materiais, tá certo? Existe, então, um terceiro tipo de rocha, que são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas serão aqueles tipos de rochas que, ao serem expostas diariamente às variações de temperatura e pressão da superfície, os seus minerais
serão alterados, ou seja, ela passará por uma metamorfose, daí o nome metamórficas, tá certo? Olha que interessante essa rocha aqui. Vocês estão percebendo que nessa região aqui, elas estão assim, ó, enrugadas. E o que isso acontece? Bom, isso aí é a dinâmica interna da Terra, a movimentação do interior da Terra, promovendo esse choque e esse enrugamento dessa rocha, certo? Ô tia, cor laranja, um pouco laranja ali, significa o quê? É um tipo de material, que é o mesmo que existe aqui. A gente vai encontrar um pouquinho de matéria orgânica. Percebam que isso aqui, ó, é um matinho. Então, isso aqui, ó, é o tipo resto de solo com matéria orgânica também. Tá? Entendi. Agora, gente, olha que interessante. Cada linha dessa, vocês estão percebendo? Estão dando para visualizar as linhas? Bem separadinhas. Isso aí é o que a gente chama de estratigrafia da rocha. A rocha simplesmente não apareceu e surgiu já deste tamanho. Ao longo dos milhões e milhões de anos, ela foi passando por um processo de transformação e de crescimento. Então, cada linha dessa corresponde a uma idade de formação dessa rocha. Essa rocha é velha, hein? Olha lá, quantas linhas ela possui. Alguma dúvida? Não. Olha só, gente, os minérios são importantes, né, para nós seres humanos. Nós utilizamos aí o extrativismo mineral para extrair as riquezas dos nossos territórios e utilizar eles e nas mais diversas áreas, nos mais diversos setores da economia. Aqui no Brasil não é diferente. Nesse mapa aqui, nós temos, então, as extrações de minerais que nós temos pelo Brasil afora. Olha lá, pelo litoral brasileiro, a gente tem, é só a gente olhar aqui na legenda, a extração, olha lá, de petróleo. Mas a gente também é extração de ouro, espalhado pelo Brasil. Nós temos a extração de estanho, nós temos a extração de gás natural, ou seja, dos combustíveis fósseis também. Nós temos a extração de cobre. Tudo isso vai ser intensamente utilizado pelos setores da economia brasileira, tá certo? Então, os minerais, eles têm aí uma grande importância para os países, e com o Brasil também não seria diferente. Bom, falamos sobre a formação do relevo terrestre. Agora a gente precisa identificar as formas de relevo. Sim, o relevo ele é subdividido em algumas formas. As principais são essas aqui: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Olha lá, nesse perfil que nós temos aqui, temos todas as formas de relevo que existem aí na superfície terrestre. As montanhas são aquelas áreas de relevo mais elevado, mais acidentado, podem ser de origem mais recente, ou podemos ter algumas montanhas assim como de origem mais antiga, formada num tempo geológico anterior, tá? Então, são as áreas de grandes elevações. Os planaltos são aquelas áreas que apresentam uma certa altitude, mas não igualzinho como nas montanhas, né? E por eles serem mais antigos, ou seja, por estarem há mais tempo na superfície terrestre e, assim, exposto à ação dos agentes erosivos, eles sofrerão mais pela ação da erosão. Então, eles vão ser mais desgastados se a gente for comparar com as montanhas. Nós temos uma grande diferença aqui de altitude, por exemplo. Então, aqui no Planalto, a gente vai ter o predomínio da erosão, tá? E depois nós vamos ter as planícies. As planícies são as áreas mais baixas, mais planas em relação ao planalto, tá? Onde vai predominar os processos de sedimentação. O que é isso? Um processo de compactação de material. Todo material que sai daqui pela erosão, pela lei da gravidade, olha lá, vai ser depositado nas áreas mais baixas. Que áreas são essas? As planícies, tá? Além das planícies,
nós temos as depressões. O que são as depressões? As depressões são as áreas mais baixas do que o relevo que está ao seu redor, certo? E nós temos dois tipos. Olha lá, depressão relativa e depressão absoluta. Qual é a diferença entre as duas formas de depressão, professora? Na depressão relativa, nós vamos ter uma área mais baixa do que o relevo ao seu redor. E a depressão absoluta é uma área que se encontra abaixo do nível do mar, bem abaixo. Um exemplo de depressão absoluta bem famoso é a região do Mar Morto, que fica 306 metros abaixo do nível do mar. É a depressão, assim, a maior depressão que nós temos aí no nosso planeta. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, Então, galera, olha só. não. Vou parar aqui de compartilhar a minha tela para a gente poder começar, então, a colocar no caderninho de vocês alguns pontos importantes sobre o que eu falei hoje, tá certo? Eu vou ditar. Vocês estão com o caderno em mãos? Professora, caneta sempre ou... caneta. Ó, como a gente tá vendo na sala. Deixa eu só pegar o caderno, tia. Eu tô com o caderno na mão aqui. Tia, deixa eu rapidinho só copiar o cabeçalho para eu não me perder, porque eu escrevo muito devagar. Ó, deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Assim como as nossas aulas ficam gravadas, as nossas conversas no chat também. Então, depois eu tenho acesso a toda essa conversa que fica aí pelo chat. Tá? De quem quer falar fora de hora, na hora que o professor está explicando. Tudo isso aí fica registrado, porque a gente está gravando. Vamos lá? Ei, professor, deixa eu pegar a caneta aqui. Tia, deixa eu só fazer o cabeçalho aqui rapidez. Rapidez, é que eu gostei. Estou aguardando então, em um minutinho. Gente, que data é hoje? Eu tô perdido. Hoje é 5 de junho? Hoje é dia 2 de junho. Obrigada, tia. Eu me perco no tempo, do nada. Ô, tia, então pra escrever o cabeçalho também? CEAs e a data de hoje. Enquanto vocês estão fazendo o cabeçalho, eu vou começar aqui vou fazer novamente a chamada daqueles que não me responderam no início, tá? Só para eu confirmar aqui, porque tá faltando alguns aqui na minha lista. Ana Clara, tá aí? Pode responder pelo chat também. Ana Clara, tá aí? Ângelo? Ângelo? Ângelo, ainda vou ter que avisar que tem aula online, porque ele não sabe. Eu acho. Arthur? Beatriz? Ô, tia, tu vai sair da escola. Oi? Ele vai se mudar. Arthur? É. Ah, tá. Beatriz? Brian? Caio? Davi? João Henrique? Lucas Miguel? Presente. Tá. Beleza. Agora fechou. Faltou eu, tia. Ô, tia, faltou eu também. E eu? Faltou eu também. Faltou eu, Miguel, Thiago. Eu também. Não, já coloquei o nome de vocês. Ô, tia, faltou Já eu. coloquei o nome de Miguel, já coloquei o nome de Thiago, do Felipe. Giovana.
Ela tá falando o Giovana nome de também. que ela não chamou. Que ela, tipo, não. Eu também já coloquei, agora fechou. Ó, vamos lá então. Vocês viram que eu coloquei aqui no chat já o exercício que vocês farão durante a semana para corrigirmos na semana que vem. Páginas 332 e a 333, tá? Como título desses tópicos que eu vou colocar, vocês deverão escrever capítulo 3, dois pontos. O relevo, vírgula. As águas e as paisagens, repetindo, capítulo 3, o relevo, vírgula, as águas e as paisagens terrestres. 62, vocês precisam me informar se eu estiver editando muito rápido, tá? Que aí eu vou dando uma desacelerada aqui, tá bom? Tá não, tio. Beleza. Pulou uma linha, parágrafo. O relevo terrestre. Que, professora? O relevo o quê? O relevo terrestre. Ô, tia, Oi, amor. um pouquinho mais devagar, porque eu escrevo muito devagar. Eu não sei o que eu tenho, porque desenhar, eu desenho em um toque. Mas não fica tão bom assim. Mas, porém, todavia, com tudo, eu escrevo muito devagar. Tá. Só ditei o relevo terrestre. Você acompanhou? Sim, consegui acompanhar. Só estava comentando, porque Tá. senão eu vou me perder alguma parte. Tá. Apresenta diversas formas e que são resultantes Tia, o que é resultantes? que resultam. O que é resultam? Ah, que gracinha! Bom, o relevo terrestre ele é um resultado da ação dos fatores internos. Resultantes, é a mesma coisa que resultado. Ah, agora entendi. Tá. Resultantes da ação dos fatores internos e externos.
Ponto final. Todos acabaram? Sim. A gente vai parar por aqui. O tempo de aula agora ele terminou. Vocês vão para o intervalo de vocês. Na semana que vem, a tia começa a aula, terminando de digitar os tópicos aqui sobre o que nós falamos, e continuaremos, então, a matéria, tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Richard, vai perder muita coisa? Falou bem. Oi. Eu perdi muita coisa? Não, é só do terreno. Ah, tá. Ah, então não perdi muita coisa, então. Ó, eu preciso que vocês deixem a sala, tá bom? Tá. Ô, Richard, eu acordei atrasado, cheguei aqui e não tava conseguindo. Aí você falou que era no mesmo link de ontem, então... Também, mano. Eu falei que você ia acordar atrasado, Thiago. Eu falei! Você não... A gente tem que sair. A gente tem que Tchau. Toda vez de manhã eu mostro o cachorro. Beijo. Mano, eu pensei que ela ia jogar o cachorro na janela. Gente! Morreu. Cadê? Morreu. Por que ela foi cachorro? Mano, a professora ainda tá na sala, velho. Olha só, eu tô esperando vocês saírem da sala. A orientação é essa. Vocês deverão sair para o intervalo de vocês, depois vocês vão retornar. Dá tchau pra mãe, tia. Ah, que lindo! Ô, tia, volta que horas? 9h20. Tá. Bom, tchau, tia. Tchau. Tchau, amor. Tchau. Oi, Fabiola. Oi. Vou sair. Tá. Eu tô só esperando o pessoal sair também para eu sair da sala. Tá bom, tá joia. Tchau, tchau. Tchau. Olha, ainda tem gente na sala e eu preciso que desligue, que saia da sala, tá bom? Para tia sair, para ir para outra turma. Felipe? Felipe?